Olá vocês, mais um estudo da Palavra de Deus, né? Nós estamos aqui no livro do Gênesis, capítulo 21, e nós vamos fazer um pequeno comentário, principalmente aqui nessa passagem, ó, o despedimento de Agar e Ismael. E eu quero analisar esse versículo, ó, o 19, que diz: E abriu-lhe Deus os olhos, e viu o poço de água, e foi se encheu o odre, e deu de beber ao seu moço. Então a gente observa que aqui Agar, ela está desesperada, e levantou a sua voz e chorou. Por que ela chorou? Ela chorou, porque a água, nós vamos voltar aqui, e consumida a água do odre. Então ela foi despida, E aqui na passagem vai dizer que Abraão dá para ela um pão, um odre. Aqui o odre acaba a água, e aqui nós vemos, no versículo ainda 16, nós vemos o quê? Assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Aqui nós vemos o quê em Agar? O desespero. Então, o desespero que Agar estava passando vai cegar o olho espiritual dela. É isso que nós vamos entender em toda essa passagem. Então, ela se desesperou. Quando a pessoa está desesperada, Deus, você na realidade, você não consegue ver a obra de Deus. Observa que e abriu Deus os olhos. Nós analisamos que ela está vendo perfeitamente. Mas que olhos é esse que Deus vai abrir de Agar e abriu? Os olhos espirituais. Observa que Agar estava perto do poço de água. Ela não viu o poço de água. Por que ela não viu o poço de água? Ela estava analisando com seus olhos carnais. Entenda isso. Então, se você analisar uma situação, talvez está acontecendo na sua vida, de enfermidade, de saúde, no lar, se você analisar, se desesperar e analisar com os olhos carnais, você não vai ver saída, Isso é tão verdade que uma passagem semelhante a essa, vou virar aqui a Bíblia, a gente vai notar aqui 2 Reis, 2 Reis, capítulo 6, ao versículo 17. 2 Reis 6:17, depois eu vou fazer um paradoxo com a Gênesis 21. Olha, observa, E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, esse moço aqui é Geazi, e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então essa passagem, Dotã foi cercada, o rei da Síria enviou o exército para prender o profeta Eliseu, mas Eliseu, que era um homem de oração, Eliseu ficou tranquilo. Nós vemos que Geazi, olha aqui Geazi, ai meu Senhor, que faremos? Que palavra é essa? Palavra de desespero, palavra de pessoas carnal, palavra que diante de uma dificuldade ele não tinha a perspectiva espiritual. Por isso, olha aqui quem tem a visão espiritual. A mesma visão, mas essa aqui é de Eliseu. E Eliseu disse para Geazi, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Então aí Eliseu vai orar para Geazi para que Deus abrisse os olhos espirituais de Geazi. Talvez a sua vida está acontecendo isso, tá? Você está diante de uma situação e essa situação você não vê saída. Por que você não vê saída? Porque você está olhando com os olhos de Geazi, ou desesperada como Agar. Aí você não vê as coisas. Por quê? Porque a obra do Senhor, ela é espiritual. Então, Eliseu via, que Deus já tinha cercado tudo, via,
né, os cavalos, via os cavalos, os carros de fogo, mas Geazi, no desespero, redobra a tua atenção agora, ele não via. Então, o desespero, o que é o desespero? O desespero, ele é um estado profundo de desânimo. Então, a pessoa se sente incapaz de fazer qualquer ação. Então, ela julga uma situação sem saída. Mas nesse momento, Deus, ele abre os teus olhos espirituais. Olha essa situação com os olhos espirituais e não com os carnais. Você lembra da maior batalha na Bíblia, de Davi e Golias? Davi olhou para Golias com os olhos espirituais. Talvez é isso que tem que acontecer na sua vida. Diante dessa situação, você que está me ouvindo aí, abra os teus olhos espirituais, descanse em Deus. E a bênção, a cura, a vitória já chegou. Vou finalizar com essa palavra, ó. Não temas diante dessa situação. Abra teus olhos espirituais. Deus abençoa. Até o próximo estudo. Eu já estou indo. Até mais. Tchau, tchau.